Muito bem, pessoal que nos acompanha aqui nas redes, nós estamos hoje com parte da equipe que trata a saúde mental aqui no HM Regional, bem no centro de Montenegro, e as meninas vão passar um pouquinho hoje para nós várias questões importantíssimas, né? Como é o caso do Setembro Amarelo, como é o caso de evitar, né, ir contra aí suicídio, mutilações, como é o caso também de prevenção aí de doenças relacionadas à saúde mental. Então a gente vai fazer um bate-papo bem bacana para tirar dúvidas, para, enfim, tirar algumas verdades aí do que está acontecendo e também eliminar mitos, né, que muitas vezes o pessoal pode acreditar. E, enfim, as meninas estão aqui para explicar um pouco melhor para a gente. Então, primeiramente, meninas, quero que vocês se apresentem, falem o nome de vocês e também o cargo que vocês ocupam aqui na HM. Eu sou a Carla, sou uma das psicólogas aqui do hospital. Bom dia, eu sou Elizabeth, sou enfermeira, coordeno o serviço de saúde mental do Hospital Regional. Bom dia, eu sou a Fernanda, sou uma das psicólogas aqui do hospital. Bom dia, eu sou a Caterine, sou arteterapeuta da unidade de saúde mental. Bom, meninas, é um prazer conversar com vocês, ter esse diálogo para a gente tratar sobre esse assunto tão importante. E, primeiramente, Carla, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós qual é que é a importância para o HM estar realizando campanhas relacionadas ao Setembro Amarelo e como isso impacta diretamente na comunidade. Então, acho que é função, né, das instituições que trabalham com saúde mental realizar campanhas e dar atenção, né, para esse tema, e especialmente em setembro. Então a gente tem esse olhar mais voltado, né, para ações então de promoção e prevenção de saúde mental. A gente gosta de lembrar que é importante olhar para isso o ano todo, né, mas em função das campanhas, então o HM, como outras instituições, também vai promover, né, essas falas, ações dentro, né, da instituição e fazer lembrar, né, principalmente fazer lembrar da importância de olhar para isso, de falar sobre isso, buscando evitar, né, o aumento de casos que a gente tem visto em geral, né, o aumento de casos de sofrimento em saúde mental, né, não só do suicídio como uma consequência mais séria, mais grave, né, e fatal. E quanto à estrutura aqui do Hospital Montenegro, Elizabeth, você que tem trabalhado nesses setores e também trouxe até alguns dados antes quando a gente estava conversando, né? Como é que o HM está se preparando, já está preparado até para receber pessoas que precisam desse auxílio na saúde mental? Bom, o serviço de saúde mental, ele iniciou no HM em 2008, então já são muitos anos que o serviço está na instituição. Então o HM, ele atende a central de leitos, nós somos portas abertas para os serviços de urgência e emergência e atendemos toda a região, né? A demanda é grande, a procura é grande, né? E o serviço, ele está inserido dentro do hospital, somos portas fechadas, né? Mas ele está inserido no contexto hospital geral. Certo. E, Fernanda, como é que é o dia a dia das pessoas, por exemplo, que recorrem aqui ao HM precisando de ajuda, de atendimento na saúde mental? Como é que o HM tem atendido, recebido e tratado essas pessoas? Os pacientes, eles chegam, então, normalmente via emergência, né? São avaliados pelo nosso psiquiatra, quando tem indicação, encaminhados para a internação. Na unidade de internação, a gente tem o serviço da equipe multidisciplinar. Então, a gente tem atendimento da psicologia, a gente tem psicologia todos os dias dentro da unidade. Então, os pacientes têm atendimentos individuais, também atendimento em grupo, né? Tem os atendimentos da arteterapeuta, né? Os pacientes também têm tanto de atendimento individual como em grupo da arteterapia. Tem os atendimentos da assistente social, que também compõe a nossa equipe. Tem o pessoal da enfermagem, a enfermeira Elizabeth, que faz parte das técnicas de enfermagem. Então, a gente tenta proporcionar todo dia o melhor suporte possível para esse paciente, né, para que ele possa se recuperar e possa retornar para a sua casa da melhor forma.
Bom, e quem coloca em prática a arte-terapia, né, que a Fernanda citou, é a Caterine. Caterine, explica para nós um pouquinho o que é a arte-terapia e também qual a importância dela nesse tratamento da saúde mental. Então, primeiramente, a gente também quer agradecer o espaço, né, que a Rádio Montenegro está nos proporcionando. E a arte-terapia, então, aqui no HM Regional, ela já está desde o início do serviço, né, quando se abriu as portas, então. E a arte-terapia aqui, ela é utilizada tanto individualmente quanto em grupo, né? E, na verdade, é uma forma de expressão, né, de sentimentos, de autorreflexão, né? Onde a gente também trabalha a questão de motricidade, concentração, coordenação motora, enfim, através da arte, né? Ou seja, a arte-terapia é um instrumento terapêutico que se utiliza das artes. Do canto, da dança, a gente também trabalha muito a questão da consciência corporal, né? Para uma expressão desse paciente. Nesses momentos, a gente busca com que o paciente possa, de alguma forma, estar expressando o seu sofrimento ali, ou então as suas questões mesmo, porque a arte-terapia não é só para quem está em sofrimento, né? Mas ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, claro que desde que seja um profissional que esteja ali acompanhando e realizando a arte-terapia, né? Para que a pessoa realmente possa ter um momento ali de conexão consigo mesmo, de expressão, de poder olhar o que está acontecendo, né? E é importante destacar que os nossos pacientes aqui, eles têm todos os dias esse acompanhamento de segunda a sexta, né? Claro, quando a gente está aqui. E a gente busca fazer com que os pacientes tenham essas atividades como um meio de expressão. Lembrando que ela não acontece somente no setor de arte-terapia, eu também hoje atuo no hospital no setor de AVC, né, trabalhando a reabilitação cognitiva especialmente, né, do paciente também. E a gente faz atividades ali no setor da unidade de saúde mental, algumas outras atividades que possam ser atingidas fora da nossa unidade, como por exemplo agora, então, na questão do Setembro Amarelo, a gente faz tradicionalmente durante todos os anos, né, no setembro, não só no setembro, em outras campanhas também, mas alguns projetos dentro da atividade de arte-terapia que são então voltadas para os colaboradores, né? Esse ano, então, a nossa equipe resolveu trabalhar um pouquinho com a questão do olhar-se, né? Então, quando vocês caminharem aí pela unidade do hospital, do HM, vocês vão ver que tem pequenos cartazinhos com espelhos, né? E com algumas frases de reflexão que foram confeccionados pelos pacientes da nossa unidade, né? Justamente para a gente trabalhar a campanha do Setembro Amarelo, né? Trabalhar muito mais a questão não só a prevenção ao suicídio, mas sim o cuidado consigo mesmo. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Hoje o nosso dia a dia é tão corrido, né? Que a gente acaba, muitas vezes, a gente se olha no espelho para ir lá, se pentear, se arrumar, ok? Mas a gente olha apenas o externo, né? Então, esse ano, a nossa campanha é mais voltada a poder olhar-se, né? A gente está com o espelho ali, mas como uma forma de, opa, quem que tá aqui, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Como que eu tô valorizando a minha vida, né? Então, a nossa campanha esse ano é muito mais voltada a isso. E a gente também fez, durante as atividades de arte-terapia com os pacientes, né? Pequenos cartõezinhos, que eu acho que eu trouxe um, que é, na verdade, o símbolozinho que a gente escolheu esse ano para trabalhar, que é se amar e amar a vida, né? Onde a gente refletiu com os pacientes o que é a campanha do Setembro Amarelo, o que ela significa, né? E aí, então, eles produziram pequenos bonequinhos e, né, um folderzinho que a gente, com a ajuda de um paciente, passou em todas as unidades, né, do hospital, entregando para colaboradores do hospital esse pequeno cartãozinho. E é muito bacana a forma com que a gente é recebido, né? Quando eu falo a gente, é a unidade de saúde mental, né? Fora da nossa unidade, em outras unidades, levando um paciente junto conosco e fazendo a entrega, né, desse cartãozinho, que é justamente para a gente alertar um pouquinho esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, né? Porque muitas vezes a nossa unidade, assim, ela é vista como um tabu, é porta fechada, como a Beth disse, né? E através, então, dessas campanhas, desse envolvimento dos pacientes, a gente tenta trabalhar um pouquinho isso fora da nossa unidade, né? Fazendo com que todas as pessoas, de alguma forma, possam se alertar desse cuidado que é necessário com a nossa saúde mental, né? E a gente acaba, então, utilizando bastante a arte-terapia nesse sentido aqui no hospital também.
Bom, a gente observa que o HM ele tem aí se preparado e tem um esquema pronto, eficiente para o tratamento. Mas meninas, de acordo com a experiência de vocês, como é que vocês indicam para as pessoas em geral que estão acompanhando esse vídeo, acompanhando esse material, para identificarem se alguém da família, parente, amigo está com algum desafio na saúde mental? Como é que as pessoas devem e podem reagir, né, se por acaso identificar? Mas quais são geralmente os principais momentos em que se pode identificar esse tipo de desafio? Eu acredito que a questão da doença mental, não sei se é o melhor termo, né? Mas a gente tem banalizado muito esse assunto, né? Então, ou a gente não fala, ou é tabu para não falar, né? Ou é banalizado no sentido até de ironizado, né? Então, fica difícil que as pessoas possam reconhecer, né, e pedir ajuda. Então, eu acho que um fator importante, né, que a gente precisa lembrar e aproveitar as campanhas, então, para isso, é da não banalização da doença mental, né, e do reconhecimento que o sofrimento, em algum momento, está em todos, né, o sofrimento emocional, ele não está distante. Ele não é daquele paciente que está lá hospitalizado, ele é de qualquer ser humano, mais do que nunca, né, em tempos de telas e superficialidades, né, em que a gente também não se olha tanto, em que a gente não olha também para quem convive conosco, todo mundo fica nos seus aparelhos, né. Enfim, então, penso que um fator importante, em primeiro lugar, é esse, né, de reconhecer todos nós, né, os nossos conflitos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, e desmistificar um pouco isso, tornando o acesso ao cuidado em saúde mental mais natural, no sentido de que eu posso sim procurar. Eu posso falar com um familiar e isso não vai ser recebido como um problema, ou então, pelo contrário, né, como algo sem valor, né? Ou eu posso na escola falar com a minha professora, ela vai me escutar, né? Em casa eu posso falar com os meus familiares sobre isso. Acho que começa por aí, assim, né? Essa conscientização que a gente fala é muito nesse caminho, eu acredito. E essa conscientização também da pessoa que está recebendo isso, né? Da gente também poder estar aberto a ouvir que o outro precisa de ajuda, né? A gente poder olhar para o outro e perceber alguns pequenos detalhes que talvez mudaram no seu dia a dia, né? Algumas coisas, que alguns sinaizinhos em algum momento vão aparecendo, mas que a gente possa ter abertura e possa de alguma forma, tá tudo bem? Posso te ajudar, né? E os cartazinhos que a gente colocou muito esse ano, tem muito dessas perguntas assim também, seja ajuda que o outro precisa, né? Que às vezes também eu posso acolher, né? E aqui no hospital também o nosso trabalho, ele é de extrema importância de restabelecer os vínculos, porque isso se perde muito entre as famílias, entre as pessoas, e eu acho que isso também aumenta, penso que isso também aumente essas chances de risco e de pensamentos de suicídio, porque os vínculos se perderam justamente em função das telas, né? Que as pessoas, elas perderam esse contato físico, né? E elas ficam muito distantes, né? Então, esse também é o nosso trabalho aqui na instituição. Legal. E até nessa questão do tratamento, agora você abordou essa questão da família, né? Qual é que é a importância, meninas, da pessoa que está aqui no HM, por exemplo, que veio tratar saúde mental, está aqui passando por esse procedimento, qual é que é a importância da família se fazer presente, visitar, ou enfim, isso gera algum diferencial na recuperação mental dessas pessoas? Com certeza sim, né? Então, o momento que o paciente interna, ele vem para a instituição para uma estabilização, né? Estabilização do seu quadro, para que ele possa dar continuidade na rede, né?
E esse contato da família, eu acredito que é uma das funções mais importantes, né? O contato dele novamente com a família. Porque muitas vezes eles perdem o contato e não conseguem, e isso fragiliza muito o paciente. É muito comum a gente escutar do paciente a questão de se sentir sozinho, de ter esse sentimento de solidão, ou eu fui abandonado pela minha família. Então, quando ele chega aqui, muitas vezes ele vem com esse sentimento, né? E quando chega a visita, quando o paciente vê que a família veio, que a família está junto, está apoiando, isso acaba influenciando de uma forma muito positiva no processo de tratamento, né? Auxilia ele a engajar no tratamento, a seguir, a depois ir para casa, seguir o tratamento, né, pela rede, pelo município. Então, a família influencia de uma forma muito positiva, porque tira aquele sentimento de solidão e dá para ver que sim, tem alguém do meu lado, tem alguém me ajudando, né? Eu posso contar com esse familiar, então existe a possibilidade de melhora. Porque quando a gente está sozinho é muito difícil dar conta de tudo. Então é importante a gente ter alguém do nosso lado, a gente ter alguém para confiar, para compartilhar. Isso faz toda a diferença no tratamento. E na nossa unidade, né, as visitas, elas são normalmente visitas assistidas, né? Num primeiro momento, um dos nossos profissionais da equipe multi atende a família justamente para entender um pouco também dessa família, desse contexto, né, das fragilidades ali, e depois acontece a visita, né, entre o familiar e o nosso paciente que está ali, e é muito bacana esse envolvimento deles, né, da família. Então, para nós também faz todo um sentido, né, a gente poder conversar não só com o paciente, mas com a família em si, né. Bom, e durante o nosso bate-papo aqui também, a Caterine explicando ali o processo que foi desenvolvido aqui pelos pacientes, trouxe muito essa questão de atos às vezes até simples, né? De você se olhar no espelho, de você pensar na sua vida. Quais são os atos práticos assim que vocês passam como dicas para as pessoas que estão acompanhando esse material terem uma saúde mental saudável, uma vida saudável mentalmente? Quais são as ações que vocês julgam importantes para que isso aconteça? A principal delas, uma delas que é muito importante, é a gente poder realmente se olhar, né? Reconhecer que pessoa que está ali na minha frente, né? E sim, vão ter dias que eu não vou estar bem e tudo bem, né? Eu não estar bem, tudo bem, uma lágrima cair do meu olho e eu poder entender que lágrima que é essa, né? Eu poder me reconhecer enquanto pessoa, saber quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, né? E dentro disso, claro que engloba uma série de questões, né? Eu poder ter um momento de lazer também, porque como eu falei antes, a gente está numa vida tão corrida no nosso dia a dia, né? Que as coisas estão no automático e eu acabo esquecendo talvez de olhar para o meu colega e tudo bem, como tu estás, como foi o teu dia hoje, né? Principalmente com a minha família também, né? A gente acaba chegando só à noite muitas vezes e acaba não tendo esse espaço. Então, o quanto é importante eu reservar um pequeno, né, horáriozinho do meu dia ou da minha semana, que seja, e valorizar esse convívio com as pessoas que eu gosto, né, com as pessoas que fazem sentido da minha vida, né? A gente vive nessa correria muito no automatismo, né? Então, um fator importante é, de fato, a gente prestar atenção nisso e tentar buscar formas de sair desse automático, né? A gente vive muito também fora da gente, quando a gente vê na rede social a vida dos outros, né? E a vida dos outros ali na rede também é muito boa, muito bonita, né? É o que se escolhe para se mostrar e não é muitas vezes a realidade, né? Então a gente precisa estar atento, acho que esse é um fator, assim, tá? Estar mais atento à vida da gente, aos sentimentos. Em relação às pessoas que nos cercam, então como é que eu posso ajudar, né, um familiar que não está bem? É como a Caterine disse, assim, observar, né, se aquela pessoa tem apresentado um comportamento diferente, se ela está mais isolada, né, e para que eu possa perguntar, né, como é que tá, eu preciso ter algum grau de intimidade, né, porque daqui a pouco as pessoas de fato não se conhecem mais e não conseguem nem perguntar como é que tá por causa disso, né? Então, também hoje tem um discurso, né, muito positivista, muito motivacional, né, e se pensa muito
nesse sentido, assim. Mas às vezes essas frases motivacionais também não fazem sentido, né? Não tocam na minha questão, né? Então por isso é importante essa individualidade, esse olhar para quem vai cuidar, então, né, dessas pessoas, respeitando o olhar dessa pessoa, né? Porque se eu sou amiga de alguém, por exemplo, que não tá legal, eu vou chegar nessa pessoa e vou dizer, capaz, não fica assim, tá tudo bem, bora fazer não sei o quê, né? Mas se aquela pessoa tá com sofrimento, né, e às vezes um sofrimento de fato mais profundo, no sentido de não ter uma ação específica e concreta para sair daquilo ali, né? Sai da cama, vamos passear, vamos isso, vamos aquilo. Então a pessoa ela não consegue, né? E esse discurso, só pelo discurso motivador, também não é suficiente, né? Então às vezes é poder olhar de verdade para a dor, né? E não achar que ela não está ali ou querer tirar a dor dali assim, né? De uma forma mais direta e mais concreta, né? Mas é também poder entrar em contato com essa dor, poder reconhecer o sofrimento, né? E em casos mais sérios, então, ajudar essa pessoa a procurar ajuda profissional, né? Que é necessária muitas vezes, né? A gente tem aqui no hospital, então, a última instância, né, que é o serviço de internação, né, onde tem esse trabalho mais intenso, né, mais intensivo, como as gurias falaram. Mas a gente tem muita coisa antes disso, né, e aí quando se fala de prevenção, né, a gente tem atividades na comunidade, a gente tem nas pequenas comunidades, nas igrejas, nos grupos, nos grupos de esporte, enfim, né? Cada pessoa sabe aquilo que faz sentido para ela também, né? E tá tudo aceito no sentido do que for bom para ti, é para ti, né? Não tem um lugar certo para cada um ir, né? É da tua escolha. Mas de ter, né, esses espaços assim de saúde, como a Caterine falou, né? Onde é que eu busco a minha saúde? Onde é que eu tenho recursos, né? E aí cada pessoa vai ter os seus, né? Tem pessoas que gostam de uma coisa, tem outras que gostam de outras, mas tudo é válido nesse sentido, né? De procurar os seus recursos e se esses recursos não tiverem suficientes, né, de poder buscar ajuda. No município a gente tem os serviços, né? A gente tem na Secretaria de Saúde, a gente tem o ambulatório. A gente tem os postos de saúde, que é portas abertas, onde tem psicólogo atendendo direto nas comunidades, o AMENTE, que é para atendimentos moderados, e o CAPS, que é para atendimentos um pouquinho mais críticos, mais crônicos. Que normalmente os nossos pacientes da saúde mental saem daqui encaminhados para o CAPS, para dar seguimento no atendimento lá. Então, a gente também tem todo esse suporte dentro da rede de saúde do município, para que possa acontecer essa prevenção, para que o paciente possa procurar ajuda e ter o suporte para não chegar numa situação tão crítica. Maravilha, então, meninas. Eu quero agradecer muito vocês por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas do pessoal. Inclusive, quem estiver acompanhando esse vídeo, né, no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, deixa aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida, né? Se você precisa de mais algum esclarecimento, né? Que daí a gente vai encaminhar para a equipe do HM. Tenho certeza que o pessoal vai responder, né? E no demais quero agradecer vocês, foi um bate-papo muito esclarecedor e desejar um bom trabalho para todas vocês. Obrigada. A gente agradece.